Se você acha que fazer Airbnb é só você colocar uma foto bonitinha, uma descrição fofinha, fazer ali o preço pra lá e pra cá, você está muito enganado. Isso que eu vou falar agora é uma coisa que você não tem como se livrar. Presta atenção. Fala, meus amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Eu sou o Rômulo Vilela. Nós vamos falar sobre um tema que deixa os anfitriões muito malucos, não é mesmo? Mas antes da gente partir para isso, se inscreve aqui nesse canal, caso você queira receber novos vídeos aqui toda semana que a gente produz desse universo de aluguel de temporada, e me segue no Instagram, tá aqui em cima para você ir lá e começar a me acompanhar sobre esse universo de imóveis e locações, etc e tal. Fechou? Também, obviamente, fazer o convite caso você queira fazer parte de alguma turma nossa de anfitriões profissionais, anfitriões 5 estrelas, vou deixar aqui o link na descrição para você se inscrever na lista de espera, e quando uma turma nova abrir, você vai ser o primeiro a ser notificado. Primeira coisa, a parte online do Airbnb é a coisa, em tese, né, teoricamente é mais fácil, porque tudo depende de você ali. Você pode controlar preço, você pode mudar a informação, você pode trocar foto. A parte online ela é relativamente simples, ainda que tenha a sua complexidade e o seu conhecimento para você fazer. Mas não basta, obviamente, quando a gente trabalha com imóvel de Airbnb, não basta só a gente mexer na plataforma, botar isso, botar aquilo, mandar mensagem pro hóspede e tal. Isso é relativamente fácil, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, dentro de casa, no celular, no computador, beleza, isso é muito fácil. Agora, a vida real já é outra parada. A operação de limpeza, a lavanderia, todos os dias ali, né, quando você tem um check-out, caso você ofereça o enxoval, ou caso não ofereça enxoval, você ainda assim tem o trabalho de ter que limpar esse imóvel. Ainda que tenham exceções, né, de anfitriões de vários lugares que tem flats, por exemplo, né, em conjuntos com serviços, que tem a camareira que resolve e tal, beleza. Mas não é a maioria dos casos dos anfitriões pelo mundo, né? Então você sempre tem alguém que tem que ir lá e fazer a limpeza do imóvel, e trocar os enxovais, e trocar papel higiênico, colocar novo, trocar detergente, levar o paninho de prato lá para lavar e trazer outro, trocar buchinha, repor detergente, comprar produto de limpeza. O foco desse vídeo é que, se você está disposto a fazer locação através do Airbnb, você vai ter que necessariamente se preocupar com a parte física da coisa. Inclusive é até engraçado, porque é muito raro eu ouvir, mas eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas perguntando: Rômulo, mas o Airbnb não vai lá entregar as chaves para mim? Alguém do próprio Airbnb, um funcionário do Airbnb, eu deixo a chave com ele vai lá, cuida do meu hóspede, tá? Não, é só anuncio aqui, eles cuidam do resto. Não, o anfitrião ele é responsável por cuidar de todas as partes possíveis e imagináveis desse processo de locação, desde a criação do anúncio, obviamente, até a operação do dia a dia. Você que vai limpar o imóvel, como o anfitrião, como o dono, tem muita gente que faz isso. Às vezes a pessoa mora no mesmo prédio, ela mora lá e o andar de baixo tem um Airbnb, ela vai lá, cuida de tudo sozinha, ganha esse dinheiro, né, da taxa de limpeza, e não precisa pagar alguém para ir. Mas, se você quiser gerar mais autonomia, você ter mais liberdade para não ficar preso nas datas de check-in e check-out, necessariamente você vai ter que ter uma pessoa de confiança ali, uma diarista, uma pessoa que vá cuidar do imóvel, vá limpar, vai trocar o enxoval, vai lavar esse enxoval. Aonde vai lavar? Vai lavar no imóvel, vai levar embora, enfim, cada pessoa tem uma forma de fazer isso. É muito fácil você conseguir uma reserva, né, fechar tudo ali, beleza, chegou o hóspede, agora você tem que fazer a operação disso. E beleza, você pode até ter uma pessoa ali fazendo a sua gestão de limpeza, lavanderia, etc e tal. Mas por que é uma das piores coisas, digamos assim, para um anfitrião? Porque a limpeza muitas vezes ela é subjetiva, ainda que obviamente o limpo é limpo e o sujo é sujo, né? Mas às vezes você não limpou ali o rodapé, aí a pessoa que quer encrencar, ela vai lá, passa aí o dedinho no rodapé e fala: ó, tá sujo, quero meu dinheiro de volta. Sempre tem uma pessoa que faz isso, porque é impossível você deixar 100% limpo. Alguma coisinha pode escapar. Às vezes é um pelinho que ficou ali do lado do box, às vezes é uma manchinha no enxoval que, sei lá, esbarrou num negócio, e às vezes não é nem uma mancha de sujeira, e sim uma mancha de tinta de alguma coisa, uma coisinha, uma marquinha bem pequenininha, que o hóspede vê e pensa que aquilo tá sujo pra caramba. Então, o que eu gosto de falar é, o imóvel, ele não basta estar limpo, ele precisa parecer limpo. Então, se o cara chega lá e vê, por exemplo, uma cama que o lençol tá todo amarrotado, porque você tirou da máquina e simplesmente colocou na cama, por mais que ele esteja limpo, esse enxoval, ele não parece estar limpo, parece que alguém deitou ali, que você reutilizou aquele enxoval, e às vezes não tem nem cheiro, né? Ah, não, Rômulo, eu não gosto de deixar amaciante nas minhas roupas de cama, ou qualquer coisa assim. Só que quando a pessoa chega lá, vê o lençol amarrotado, né? Ou às vezes não tá nem amarrotado, mas não tá passadinho, bonitinho ali, o cara chega, aquela coisa bonita. Ele vai achar que alguém dormiu lá, por mais que esse imóvel esteja limpo. Então, um pelinho
Uma coisinha, um detalhezinho, a depender do hóspede, pode virar uma grande coisa, que no final você vai olhar e falar assim, cara, nem é tão grave isso que o hóspede está falando, mas ok, né? Tem que entender que, por isso que eu falei que a limpeza é subjetiva. Às vezes o cara entende que aquilo é a pior coisa que ele já viu na vida dele, que ele nunca passou por isso, né? Tem muito isso, né? As pessoas falam isso, é a pior experiência que eu já tive na minha vida. Nunca achei que eu fosse ver um pelo aqui do lado, desse jeito, assim, e aí a experiência dele é a pior do mundo, né? Então você vê, mais uma complexidade para você passar a roupa de cama para ficar bonitinha, etc. Então não é só tacar na máquina, limpar ali e tal e voltar. Não, você vê que tem todo um cuidado de deixar tudo realmente bonitinho, os pontos principais, para que o hóspede não tenha a impressão de que ele chegou no imóvel e aquilo tá sujo, ainda que não esteja, mas tem um detalhe ou outro que dão a impressão de que tá caótico, ninguém mexeu nele e ficou do jeito que tava. Por isso que a taxa de limpeza é importante, porque você vai fazer uma cobrança a ponto de cobrir todos os custos que você tem, de lavar o enxoval, de passar, de montar ele na cama, de trocar, de repor papel higiênico, uma série de coisas que são detalhes que por isso é a parte operacional mais complexa da equação, né? Que é fazer com que isso não seja um problema e que seja muito preciso e que você consiga afastar o máximo possível esses problemas com o hóspede. E assim, só para complementar, sempre vai ter aquele hóspede crica, que o cara vai achar alguma coisa, seja porque você não limpou em cima do micro-ondas, ou porque ele olhou embaixo da cama e ele viu que tinha uma leve camada de poeira e ele começou a se encrencar com isso, ou porque ele abriu uma gaveta, ou foi lá no fundo do armário, passou a mão no fundo do armário e viu que estava sujo ali, e aí a pessoa cria toda uma questão, porque o hóspede muitas vezes ele tem a expectativa de que tudo esteja absolutamente da mais absurda limpeza possível, e é óbvio que nós como anfitriões queremos fazer isso, né? Mas vai depender do seu volume, vai depender do tempo que você se dedica, ou a pessoa que está lá dentro do imóvel, em limpar cada milímetro do imóvel a ponto de não ter discussão, né? Isso custa ou tempo ou dinheiro, e isso tem que refletir na taxa de limpeza. Imagina que, sei lá, você tem um estúdio de 20 metros quadrados, 25 metros quadrados, e a pessoa passa 4 horas limpando esse estúdio. Às vezes, para passar 4 horas, você vai pagar R$180, não sei, né? Depende da sua cidade, depende da pessoa, depende de uma série de coisas. Você fala, pô, R$180? O hóspede na outra ponta não topa pagar R$180. Logo, eu tenho menos reservas. Você vai ter que fazer uma adaptação em que nem sempre você vai ter condições de limpar por dentro de todos os armários de forma muito fina e tudo bonitinho, etc. Você não vai conseguir necessariamente esse nível de qualidade, ainda mais quando você está falando de uma saída no mesmo dia e uma entrada também para o mesmo dia, onde você tem o horário de check-out e o horário de check-in 4 horas depois ou 3 horas depois, né? Depende do tamanho da sua propriedade, obviamente, que você tem que calibrar para que você consiga conciliar custos e a qualidade daquele serviço, da limpeza, etc., para que coincida com a expectativa que o hóspede projeta daquela propriedade, daquela taxa que ele está pagando de limpeza. E tem hóspedes que, às vezes, eu tô pagando taxa de limpeza, eu vou deixar a louça suja, eu vou deixar tudo bagunçado, tudo desarrumado, papel jogado em todo canto, né? Da mesma forma que nós projetamos o que nós queremos pro hóspede, o hóspede também, ao contrário, ele, bom, já que eu tô pagando taxa de limpeza, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu, que a gente recebeu uma reserva, né, de um casal, e a hóspede chegou no apartamento e falou, Rômulo, olha, eu estou extremamente decepcionada, eu cheguei aqui no imóvel, ele tá completamente sujo, tá, assim, impossível de ficar aqui dentro. Eu lamento aí, mas, assim, é vergonhoso. E eu fui até lá, porque eu tava do lado do imóvel. Falei, pô, que pena, vou aí pra dar uma olhada. Cheguei lá, tinham coisas muito específicas que aconteceram. Primeira coisa foi o enxoval. Tinha uma marca de caneta, uma coisa assim, às vezes esbarrou em alguma coisa, etc. E tinha uma marquinha de caneta. Aí a pessoa olhou e falou assim, olha aqui, tá sujo, tá manchado esse enxoval. Como que a gente vai dormir num enxoval desse? Só que era uma marca que não era uma marca de sujeira, restos orgânicos de pessoas, não era nada disso. Era uma pequena mancha de uma tinta muito sutil de um risco de caneta, que a pessoa criou um negócio enorme em relação a isso. Outra coisa, né, e eu fui acompanhando, ela foi me falando cada coisinha, eu fui entendendo qual que era a da pessoa, né? O sofá, ele tinha algumas pequenas manchas, porque às vezes as pessoas comem no sofá e aí cai uma gota de óleo, às vezes aí fica aquela gotinha ali, etc e tal. Beleza, eu entendo, né, que o sofá ele tem que estar impecável, bonito, lindo, maravilhoso, mas às vezes não vale a pena você fazer uma higienização de um sofá enorme que vai custar R$400 para você tirar uma micro mancha de óleo, digamos assim, ou de qualquer outra manchinha que não tá atrapalhando a experiência daquela pessoa. Só que a pessoa, na hora que ela falou assim, não, o mínimo que eu espero é que o sofá seja higienizado a cada limpeza, a cada hóspede
hóspede que chega, o sofá precisa ser higienizado, que absurdo é esse? Tô pagando muito dinheiro. A pessoa projeta isso. E aí uma hora ela abriu a geladeira e sobrou um pelinho dentro da geladeira e virou todo um caos absurdo, etc, né? Às vezes a gente erra, sem dúvida. Eu quero que isso não aconteça porque eu não quero essa dor de cabeça. Mas você vê que pequenas coisas, às vezes, para certas pessoas podem ser grandes, assim, gigantescas, entendeu? Ou às vezes a pessoa abriu o armário, foi pegar um copo, o copo tinha uma poeirinha, porque fazia tempo que não tinha sido usado, por exemplo, aí tinha uma leve poeira, ainda mais se você tá num ambiente de praia, ou às vezes é um ambiente com muita poeira, esse tipo de coisa, vai sujar às vezes um pouco, se passou de um dia pro outro, tem uma sujeirinha aqui ou ali, que a pessoa, se ela fizer assim, às vezes ela vai ver uma sujeirinha. E isso já pode ser o suficiente para ela falar que a limpeza tá a desejar, ou que ela quer o dinheiro de volta, ou qualquer coisa nesse sentido. A partir daí, o que a gente faz? A gente tem alguns caminhos. O primeiro deles é, olha, eu entendo aqui as situações e tal, posso pedir para retificarem essa limpeza. No caso, como ela chegou de noite, a gente não tinha como fazer essa limpeza, essa retificação de limpeza, ainda que eu mesmo pudesse fazer ali alguma coisa. Mas as coisas que aconteceram ali não eram impossibilitadoras para que ela continuasse no imóvel para esperar até o dia seguinte eu mandar uma pessoa para resolver essas questões. Por exemplo, diferente de, o enxoval tá do hóspede anterior, a pessoa chegou lá, tinha lá o enxoval todo ferrado, aí ok, isso realmente impacta, que ela vai dormir naquele lugar. Agora, uma coisinha ou outra ali, beleza, dá para esperar e dá pra gente retificar e falar, não, beleza, tudo bem, a gente entende, vamos pedir para retificar, vamos chamar a pessoa para vir aqui, limpar tudo bonitinho, né, retificar esses pontos específicos, né? Então, o primeiro ponto é retificar. Ó, beleza, entendemos, vamos pedir para uma pessoa ir aí para fazer o reparo aí desse detalhe, etc. Segunda opção é, se a pessoa, não, Romulo, eu acho absurdo, eu quero cancelar, quero meu dinheiro de volta, tudo bem, você pode cancelar a reserva, reembolsar o valor da estadia para ela, ainda que isso possa causar um transtorno, né, ter que achar outro lugar, etc. Dependendo do horário que ela chega, pior ainda, porque, é um desgaste, né, você ter que procurar um outro lugar, se deslocar até lá, etc e tal. Mas é uma opção. Ou, no dia seguinte, ao invés daquela pessoa ficar 3 dias, né, você pode só falar, não, fica aqui, dorme, amanhã você procura um outro lugar e você faz um ajuste na reserva em que ela vai deixar de ficar aqueles 5 dias para reduzir ali, você faz uma diária, né, altera para que ela saia no dia anterior e você devolve o dinheiro das outras diárias para ela e tá tudo certo, resolvido. Então, eu vejo bastante esses 3 caminhos a serem feitos para que seja resolvido. Ainda que tem vezes que você fica nessa loucura com o hóspede já falando uma coisa, pensando outra e você tentando resolver, mas não conseguindo, porque tem hóspede, inclusive, que fala, não, eu não quero que ninguém venha aqui. Não, tá tudo sujo, não quero, não gostei e tal, quero meu dinheiro de volta. Ele fala, não, vamos retificar, a gente tá mandando uma pessoa aí agora. Não, eu não quero que ninguém venha aqui. Aí complica, né? É complexo porque quando você pega, por exemplo, um hotel, é muito mais fácil. Ah, esse quarto não tá legal? Cara, vem pra esse. Você pega o cara e joga pra lá, resolvido. Mas quando você tem um imóvel, 2 imóveis, fica muito mais complexo. O cara tá naquele endereço, naquele prédio, naquela circunstância, naquele design. Você não tem um hotel com vários quartos à disposição que você consegue mudar de uma coisa pra outra. Ou às vezes a pessoa chega tarde, a televisão tá com problema no sinal da antena, ou caiu a internet, sei lá o que pode acontecer, e que você não consegue mover essa pessoa pra um outro apartamento. Mas só trouxe esse tema aqui porque é complexo e não tem como você se livrar disso. É um dos maiores calcanhares de Aquiles de quem faz aluguel de temporada. Essa parte da limpeza ela é extremamente complicada e bastante subjetivo, porque tem muitas nuances ali que vai depender de cada hóspede, vai depender também no final como você lida com essa situação, porque problemas sempre vão existir e vai depender da conexão que você cria com aquele hóspede, que às vezes o hóspede fala assim, era só um pelinho ali, era só uma manchinha no enxoval, o anfitrião é tão legal que, eu não vou encrencar com isso, né? Então, tenta criar a conexão com o seu hóspede de maneira que as coisas que às vezes não forem 100%, você tem uma licença ali para que o hóspede passe um pano, digamos assim, no problema que ele entende que é algo gigantesco, né? Então, quando você começa a fazer algo muito remoto, começa a fazer só online, você perde de fato essa conexão com a pessoa, né? Ela não tá te vendo. Óbvio que, às vezes, dependendo da quantidade de imóveis que você tem, você não consegue ficar olho no olho com todos os hóspedes o tempo inteiro, como num hotel, como numa pousada, que você tem uma recepção ali, você tem, todo um tratamento que você consegue diminuir todos esses mini conflitos que podem acontecer, simplesmente pelo fato de que você tá distante do imóvel ou que você não tem ali uma recepção, né? Uma estrutura para você botar esse cara, não, senta aqui, cara, vem cá, toma um café com a gente, vamos entender, não sei o que, cara, vou te dar um café da manhã de graça, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que isso aqui as pessoas dificilmente vão espernear e te tratar mal quando você tá olhando no rosto delas. Claro que vai depender de pessoa para pessoa, mas esse é um dos maiores calcanhares de Aquiles de quem faz aluguel de imóveis por temporada. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas e, obviamente, se inscreve aqui no canal, apertando ali inscrever-se para você receber sempre as notificações quando tivermos vídeos novos aqui no canal do Anfitrião. E mais uma vez, reforço o convite para, caso você queira fazer parte de alguma das nossas turmas de anfitriões profissionais, 5 estrelas, o link está na descrição desse vídeo para você entrar na lista de espera e ser avisado em primeira mão de uma nova turma. Beleza? Então,
Até a próxima e tchau!